Olá, querido escritor, querida escritora. Meu nome é Josué Melo e este é o mini curso de escrita criativa e produção editorial do texto escrito à publicação do livro, promovido pela editora DIC Publicações. Nós temos o apoio da Prefeitura de Lençóis Paulista, Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista e da Lei Paulo Gustavo. O nosso curso ele tende a compreender o processo de escrita e também sobre o processo de produção do livro, produção editorial. Então, nós iniciaremos fazendo uma breve explicação do que nós veremos neste curso. Então, o que nós vamos ver durante as 5 aulas deste mini curso? Nós começaremos por o que é preciso para ser um escritor? Escritor ou contador de histórias será o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto será componentes do livro. O nosso quarto ponto será produção editorial. O nosso quinto ponto será o que é escrita criativa. O nosso sexto ponto, expertises de escritores. O nosso sétimo ponto será vídeos e profissionais sugeridos. Nosso oitavo ponto será como publicar um livro. Então, esses serão os pontos abordados durante o nosso curso de escrita criativa e produção editorial. Lembrando que este curso não é um curso exaustivo. Nós não conseguiremos ver tudo que envolve a escrita criativa e tudo que envolve a produção editorial. A nossa ideia aqui é fazer uma grande introdução a fim de que você, principalmente que nunca publicou um livro ou que já publicou um livro e quer se aprofundar no assunto, tenha uma grande noção sobre como fazer, o que fazer, quando fazer e por que fazer. Tudo bem? Nesse momento eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Como disse, meu nome é Josué Melo, eu sou editor da editora DIC Publicações, trabalho com livro e produção de livro desde o ano de 2017 e venho através desses anos publicando livro, fazendo a parte editorial, trabalhando na editora DIC Publicações. Meu nome é Josué Melo, tenho 1,79 m de altura, tenho cabelos cacheados, sou da cor parda, tenho olhos castanhos escuros, estou vestindo hoje uma camiseta preta com um símbolo da marca em vermelho no canto. Estou também vestindo uma calça jeans azul. Tenho uma aliança dourada no dedo, que é a aliança de casamento. Iniciamos agora a nossa terceira aula do nosso curso de escrita criativa e produção editorial. Nesse momento, nós falaremos um pouco sobre escrita criativa, né, propriamente dita. Talvez seja a parte mais interessante que vocês estejam aguardando, né? Haja vista que até agora nós falamos mais da parte técnica, né, da produção de livro, da produção editorial, e agora nós passamos para o momento mais prático, digamos assim, que é para você, escritor, que gosta de escrita. Embora todas as outras etapas que nós falamos até agora sejam extremamente importantes para você conhecer o que é o processo editorial, como que o seu livro se transforma de um texto para um livro impresso. Então, nós iniciamos essa terceira aula sobre a escrita criativa, falando um pouquinho sobre as habilidades mesmo da escrita criativa. Porque às vezes o autor ele vai atrás da escrita criativa, ou ele quer saber sobre, e é importantíssimo, né, obviamente,
Só que ele acaba não se atentando que a escrita criativa não somente é utilizada para escrever livros, né? As habilidades ali da escrita criativa, elas são valorizadas em diferentes áreas do conhecimento, né? Isso porque o campo de atuação da pessoa que tem um curso de escrita criativa, ou é mesmo formada em escrita criativa, ou mesmo aprende em pequenos cursos, ou aprende sozinho assistindo vídeos no YouTube e tudo mais, ele tem vários campos de atuação, né, na vida criativa mesmo da pessoa, então faz parte da formação como ser humano. Não simplesmente ou meramente para você se preparar para escrever um livro. Não, mas vai muito mais a fundo que isso. Ele faz com que você cresça, né, como pessoa e talvez até profissionalmente, se for o caso. Então, eu separei aqui alguns lugares que você pode, né, desenvolver esse trabalho, como agências de comunicação, né, agências de marketing e publicidade, né, as próprias editoras, né, empresas de cinema, televisão, teatro, até mesmo instituições de ensino, né, nas redações de jornais e revistas, né, e até mesmo no setor de tecnologia, né, principalmente no setor de cultura, que precisa, principalmente para editais, não editais em si, digamos que para promover projetos, mas sim para o trabalho mesmo, né, diário nas secretarias de cultura, por exemplo, né, e arte. Então, são várias demandas aí da nossa sociedade que o profissional que consegue desenvolver, né, a escrita criativa, ele pode atuar. Porque, às vezes, as pessoas procuram cursos mesmo de escrita criativa, e aí, quando começa um curso, ele acaba se surpreendendo. Olha, eu posso usar a escrita criativa não somente para escrever livros, né, mas também em outros segmentos. Partindo desse esclarecimento, vamos agora entender um pouquinho o que é a tal da escrita criativa. Eu acredito que o nome ele já deixa bem claro, né? É uma escrita, uma forma de expressão, uma forma de conversação que usa a criatividade como seu principal arcabouço, né? Sua principal estrutura, né? É uma forma de expressão artística que consiste em criar textos, histórias, poemas e outros conteúdos de forma original e imaginativa. É importante a gente esclarecer um pouquinho esse ponto que eu acabei de ler, porque quando nós fazemos a escrita criativa, nós estamos produzindo um conteúdo que deve ser um conteúdo novo. Porque não é possível, por exemplo, ser escrita criativa e, ao mesmo tempo, ser a imitação de uma coisa já criada. Imagina que você lê um livro lá, Machado de Assis, e depois você vai tentar criar uma obra a partir dela. Não pode ter aquele teor, né, realista do Machado de Assis, por exemplo. Porque senão não vai ser algo criado, criativo. Vai ser apenas uma imitação, né, um plágio, digamos assim. Mas a escrita criativa ela envolve uma produção criativa que vem de dentro de você, né? Uma coisa que está essencialmente seu. Uma coisa que vai mostrar o seu produto criativo para aquele leitor, para a pessoa que está lendo o seu texto. Então, a ideia de nós criarmos um texto é uma ideia muito relevante. Por quê? Porque é através dessa criação que a gente produz algo único. Né? Por exemplo, se eu crio um texto, e embora seja um texto, por exemplo, eu gosto muito de usar o gênero romance, né? Porque ele é bem amplo e ao mesmo tempo fácil da gente utilizar, assim, para exemplos. Se eu vou escrever um romance, né? E o romance se passa lá na Idade Média,
e aí tem suas peculiaridades de época, os seus detalhes, e aí você cria uma história onde tem duas personagens lá que se apaixonam, por exemplo. E você está formulando ali algo que já existe. Vários e vários livros retratam duas personagens se apaixonando no século XV, XVI, XVII, já existe isso. Então, o que vai diferenciar a sua obra das obras existentes? É a sua escrita criativa. É a forma que você vai contar aquela história que vai diferenciar essa história de outras. Então, a escrita criativa, ela vai produzir conteúdos, produzir um texto que difere dos outros, né? Que chame a atenção do leitor para você e que faça com que você destaque na hora de escrever a sua história. A escrita criativa é diferente dos textos técnicos, por exemplo. Então, nós temos dois tipos de livros, né, no mercado que a gente pode exemplificar. Nós temos os livros de ficção, né, as obras literárias, e temos os livros de não ficção, por exemplo. Às vezes, o profissional, né, fez lá o seu doutorado e ele quer publicar aquele doutorado como livro. Né? Acontece muito isso. Né? Então, essa é uma obra de não ficção. A escrita criativa, obviamente, não cabe para um texto de não ficção, porque ele precisa ser técnico. A escrita criativa ela vai caber justamente nos textos que são textos literários. Também não cabe em textos científicos, administrativos e assim por diante. Então, a ideia do texto da escrita criativa é se adequar ao texto narrativo, o texto literário, para contar uma boa história de uma forma muito boa. Porque existem duas coisas muito importantes dentro da escrita do livro. A primeira é contar uma boa história. Todo mundo gosta de uma boa história. A humanidade em si gosta de uma boa história. Seja contado um livro, seja contado por uma peça de teatro, seja contado por um filme. Todo mundo gosta de uma boa história. Só que, além de haver a necessidade de ser uma boa história para fazer sucesso, é necessário também a forma que nós contamos essa história tem que ser bom. Se a forma de você contar a história for ruim, embora a história seja boa, embora a história seja interessante, o leitor vai se decepcionar na hora que estiver lendo. Né? Ele vai abandonar essa história. Porque para a gente contar uma história é necessário você saber fazer isso. E o saber fazer é através da escrita criativa. Então, a escrita criativa pode ser desenvolvida por meio de cursos, né? Cursos livres, cursos de extensão, e até mesmo nós temos aí pós-graduações. Mais para frente, a nossa editora ela vai produzir um curso de escrita criativa, né? Um curso livre, e aí, se vocês se interessarem, nós deixaremos aí os contatos no final do curso. Então, o objetivo da escrita criativa, autores, é expressar as ideias da melhor forma possível para que o leitor se interesse, se engaje no seu texto de uma forma que ele não vai querer abandonar. Eu já li alguns livros que eu só não abandonei o livro porque disseram que no meio para o final era um livro maravilhoso. E realmente aconteceu. O início do livro era terrível, muito desinteressante, e só que por meio até o final o negócio andou e começou a melhorar. Se você é um autor já muito conhecido, pode ser que isso aconteça com você consiga vender milhões de livros, milhares de livros, por causa do nome que você já construiu. Né? Embora ele pode ser criticado de maneira negativa aí pelos eruditos, né? da escrita. Mas, principalmente você que está iniciando a sua carreira literária, isso não pode acontecer.
O livro ele precisa chamar a atenção do leitor nas 10 primeiras páginas. Então, você tem ali, né, eu estou usando um exemplo máximo, né, mas você precisa chamar a atenção, cativar o seu leitor nas 10 primeiras páginas. 10, 15 primeiras páginas. Porque o leitor, principalmente você, que publica por plataformas, né? Por exemplo, se você tem um livro lá na Amazon, né? E aí você ganha por páginas lidas. Então, se nas 3, 4 primeiras páginas o leitor não gostar do seu livro, ele vai abandonar. Principalmente aquele que é assinante do Kindle, né? E aí ele clica lá no seu livro, começa a ler as páginas, não gostou das primeiras páginas, ele abandona. Então, é necessário você desenvolver a sua escrita criativa, seja através de cursos, de exercícios, de videoaulas. Por quê? Porque é através da escrita criativa que você vai conseguir fazer com que o leitor se apaixone pelo seu livro. E uma vez que o leitor se apaixone pelo seu livro, ele se apaixona também por você. Não por você como pessoa, mas por você como autor. Se você consegue cativar o autor, provavelmente ele vai comprar outro livro que você escrever. Né? E aí vira uma cadeia muito interessante. Então, nesse momento, eu gostaria de entregar para vocês aqui algumas dicas práticas, né, que o escritor que deseja desenvolver a sua escrita literária, ele pode aplicar durante o seu dia a dia, né? E são atividades práticas que você pode desenvolver que vão te ajudar a desenvolver a sua escrita criativa. Tá? Então, iniciamos lá. A primeira, exercite a criatividade escrevendo. Não raras vezes, o que você deve fazer é pegar um objeto para escrever, um papel, um bloco de notas, ou mesmo um editor de texto, né, o Word, por exemplo, e escreva. Escreva sem pressão, sem desejo de agradar alguém, sem vontade de escrever uma grande obra literária, sem preocupação com a língua portuguesa, se você está acertando o verbo, se você está escrevendo certo. Escreva somente por prazer. Porque a partir do momento que nós escrevemos por prazer, o desenvolvimento da escrita ele acontece um pouco mais naturalmente. É difícil quando você senta e pressiona você mesmo dizendo assim, nesse momento eu vou escrever um livro, vou começar a escrever meu livro. A pressão que começa a surgir ela é grande demais. E aí há autores que se sentem tão pressionados que criam um bloqueio na hora da escrita. Então escreva livremente. Pegue lá um pedaço de papel, escreva lá o que você está sentindo, escreva lá sobre o seu dia, escreva. Porque o exercício de escrever, ele nos ajuda a manter a escrita ativa na nossa mente. Né? Outra dica interessante que eu separei aqui para vocês é escreva cenas inteiras. Né? Por exemplo, imagine uma cena na sua cabeça. Pode até mesmo ser uma cena de novela. Né? Então, ou uma cena de um filme. Então, imagine aquela cena lá e você começa a escrevê-la no seu livro, no seu bloco de notas, de anotações, ou mesmo no seu editor de texto. Escreve. Escreva a cena, escreva as suas percepções dessa cena, o que você gostaria, né, de descrever ali naquela cena. Escreva. Porque a partir do momento que você escreve uma cena toda, você consegue observar o quadro todo daquela história. Né? De como aquela cena chegou a acontecer, ou por que ela chegou a acontecer. Aí você vai perceber, durante a escrita dessa cena, que essa cena necessariamente tem que estar linkada a uma história maior. E aí você vai conseguir perceber a importância dessa descrição na cena. Você vai conseguir perceber que as cenas elas trazem um conjunto
detalhes muito inerentes àquela cena, né? A gente consegue observar, escrevendo cenas, por exemplo, que o personagem ele tem diferentes nuances, né? Ele age de diferentes formas. Porque nada pior que quando a gente vai ler um livro e o personagem é o mesmo personagem no começo da história, durante a história e no fim da história. Ele não muda, ele não cresce como pessoa, ele não se desenvolve. Fica uma coisa tão linear que fica extremamente chato, a gente não vê mudança na vida do personagem. E a gente sabe que as pessoas mudam, então os personagens têm que acompanhar a vida. Né? A terceira dica é reescreva finais de histórias, reescreva finais de filmes. Né? Essa dica eu acho fenomenal, assim, eu gosto muito de seguir. E quando eu comecei a escrever lá em 2012, 2013, eu fazia muito isso. Eu pegava um filme que eu gostava bastante e que eu não tinha gostado do final e reescrevia o final. E aí eu pegava livros que eu tinha gostado, até tinha gostado do final, mas fazia um final diferente. Talvez você até mesmo já fez isso na sua mente, de um filme que você assistiu, de um livro que você leu, e você não gostou do final. Aí você pensou, talvez se isso tivesse acontecido, ficaria melhor o final. Então faça isso. Pegue o final de um livro que você não gostou, reescreva. Porque aí isso vai exercitar a sua criatividade. Outra dica importante, e essa aqui eu acho muito interessante, são os casos, né, das fanfics. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo, fanfics. Nada mais é que pegar uma personagem de uma história já desenvolvida, né? E aí você pega essa personagem e cria uma outra história para essa personagem. Isso tem acontecido bastante, no caso não é fanfics, né? Mas eles têm visto, os produtores têm visto que isso dá certo com séries. Por exemplo, nós temos ali a série The Walking Dead. Aí, da série The Walking Dead, por exemplo, tem outras subséries que foram desenvolvidas a partir da série original. Né? Nós temos ali a série dos personagens. Eu não vou falar os nomes porque às vezes você não conhece a série. Então, tem a série original e eles fazem várias ramificações da mesma série. Fanfics é parecida. Então, a pessoa pega um personagem que ela gosta e cria uma outra história para aquela personagem. Então, produzir fanfics também exercita bastante a criatividade. A próxima dica é reescreva algum momento histórico. Né? Por exemplo, imagine você que o Brasil fosse encontrado não pelos portugueses, mas, por exemplo, pelos chineses, pelos japoneses. O que aconteceria a princípio? Será que viriam samurais? Será que aqui o desenvolvimento do Brasil seria diferente? Reescreva momentos históricos. E pode até ser momentos históricos mais recentes. Né? Por exemplo, se o Brasil não tivesse perdido de 7-1, o que teria acontecido? Então isso faz com que você desenvolva a sua criatividade também. A próxima dica ela é muito interessante, eu gosto bastante, e é a observação. Observe as pessoas à sua volta, pois sua personagem só será interessante se houver verossimilhança com a realidade. Às vezes eu pego alguns originais para ler e eu percebo que as personagens que estão ali descritas não existem na vida real. Né? O que isso significa? Significa que a sua personagem ela deve se parecer, deve ser igual a uma pessoa real. Então, um exercício bastante interessante é você observar as pessoas à sua volta. Por exemplo, seu irmão tem um tique nervoso. Sua irmã tem alguns trejeitos que ela gosta de fazer no dia a dia. Por exemplo, você tem um primo que vai na sua casa e toda vez que ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é ir ao banheiro. Então, são essas peculiaridades do ser humano, inerentes mesmo aos seres humanos, são jeitos, trejeitos que as pessoas têm, que se você colocar no seu personagem, ele vai parecer mais real. E quanto mais real o seu personagem, mais interessante ele vai ficando.
Então, essa questão de observação, observe as pessoas à sua volta, as pessoas na sua escola, as pessoas na sua faculdade, as pessoas da sua família, né, que você conhece bem. Ah, tem um tio que faz isso diferente. Coloca em um personagem. Não precisa colocar um nome, mas coloca em um personagem. Às vezes, várias características e várias pessoas diferentes colocam no mesmo personagem. Né? Outra dica, que essa é uma dica de uma editora, que eu gosto muito do trabalho dela, é uma mulher fantástica, assim, na área da literatura brasileira, que eu acompanho sempre os vídeos dela, quando eu posso assistir alguma palestra, é da editora Laura Bacelar, e ela fala muito sobre isso, que é o mostrar ao invés de contar. Então, imagina que você está escrevendo uma cena e você está contando a cena, por exemplo. Então, o que ela diz, né? E eu assino embaixo dizendo também. Quando você está escrevendo uma cena, é importante que você mostre para o seu leitor o que está acontecendo. Lembre-se que o seu leitor não está assistindo um filme, que ele vê todos os detalhes. Imagine que o seu leitor precise imaginar que está lendo. Então, veja um exemplo bem básico. Você escreve assim: o homem entrou no carro e foi embora. Você contou a cena. Agora, olhe a diferença. Um homem de baixa estatura, com barba cerrada ou com bastante barba, saiu furiosamente de dentro do restaurante, abriu a porta do seu Gol prata, né, sentou no banco de couro, acelerou com rispidez e saiu galopando por aí, né, saiu rapidão. Perceba que uma coisa foi eu contar a cena que eu acabei. O cara entrou no carro. Você não consegue enxergar o cara, você não consegue enxergar a personagem. Também não consegue enxergar o carro e não consegue enxergar que ele saiu rápido ou com raiva, né, ou depressa. Então, na hora que você estiver escrevendo a sua cena, você precisa mostrar a cena para o seu leitor. Né? Mas é interessante você perceber que mostrar não necessariamente é um exagero de detalhes. Não é isso que é mostrar. Mostrar é você escrever de uma forma que fique claro para que o leitor compreenda aonde está acontecendo aquela cena, por que aquela cena está acontecendo e como aquela cena está acontecendo. E também uma outra dica: se o seu livro pode ficar sem um trecho, tire o trecho, né? Faz parte da escrita criativa. Por exemplo, faça a leitura de capítulo a capítulo do seu texto. Se em determinado capítulo você tirar um ou dois parágrafos e aqueles parágrafos que você tirou não fizer diferença alguma na história, é porque eles estão sobrando mesmo. Então, esse exercício vai fazer com que sua história seja menos chata e mais interessante. Porque às vezes nós colocamos coisas na história que não faz parte, né, integral da história. Então, todos os momentos que estão escritos no seu texto, eles precisam realmente servir para alguma coisa. Se ele não serve para nada, então retire. O que acontece muito no copydesk, que eu vejo bastante o profissional reclamando, é que assim, às vezes o autor ele coloca uma cena dentro da história e aquela cena não serve para nada. Né? Por exemplo, a personagem ela entrou na sorveteria e comprou uma casquinha de limão. E aí não aconteceu nada na sorveteria, aquela cena não é importante. Então, se aquela cena não está sendo importante para nada no seu texto, provavelmente aquela cena não importa. Então, são esses as dicas práticas, né, que eu trouxe para vocês. É óbvio que tem outros. E eu aconselho a você a procurar cursos de escrita criativa. Se você não pode pagar, veja vídeos no YouTube de escrita criativa. Tente se aproximar desse universo de escrita criativa. Porque assim você vai formando, construindo dentro de você um escritor, né? Um escritor criativo e um escritor em que os leitores se interessem pela sua obra. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa aula. Espero você na nossa próxima aula. Grande abraço.